Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Todos os dias nós temos trazido um devocional importantíssimo para que você possa estar meditando junto conosco e que você possa crescer em conhecimento e que isso possa te fazer refletir, meditar e chegar a conclusões que te aproximem cada vez mais de Deus. Amém? O nosso tema de hoje, queridos, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você já ouviu esse termo na Bíblia? Não. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Mas diante dessa ilustração, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, nós vamos ter um ensinamento poderoso através desse tema que eu acabei de colocar aí na sua tela para que você possa acompanhar comigo. Para isso, eu separei dois textos base hoje para que nós possamos aí meditar na palavra do Senhor. O primeiro, queridos, o primeiro texto está no livro de Jeremias, capítulo 17, Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 10. Nós vamos ver aqui esse texto e nós vamos ler daqui a pouco o segundo texto. Mas antes de nós lermos, esse texto, os dois textos, deixa eu fazer um convite a você que ainda não é inscrito em nosso canal, para que você possa se inscrever em nosso canal e que você possa nos ajudar apoiando e incentivando o nosso canal, curtindo, comentando e compartilhando as nossas lives. Amém? Vamos lá então, vou colocar na tela e você pode acompanhar comigo aí. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, só para que nós possamos entender esse contexto antes de partir para o segundo, aqui, queridos, Deus fala com Jeremias e traz ali um direcionamento para Jeremias. Nesse direcionamento, o povo de Israel, ao qual Deus envia Jeremias a pregar contra aquele povo, ele estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Se você for olhar o capítulo anterior, o capítulo 16, e você vai perceber que o próprio Deus fala que por causa dos antepassados deles, que adoravam outros deuses, por causa da geração deles, que também estavam adorando outros deuses, estava estava colocando sua confiança em outras coisas que não era Deus, e o seu comportamento era um comportamento inadequado para andar com o Senhor. Deus envia Jeremias para avisar aquele povo, para trazer essa palavra para o povo de Israel. Ou seja, uma palavra forte, uma palavra onde ele traz dois pontos aqui muito pesados, que é: maldito é o homem e bendito é o homem. Bendito, feliz. Feliz é o homem, maldito.
vai sofrer consequências. Ou seja, Deus ele traz duas facetas ali para aqueles que não confiam em Deus e que acabam confiando nas coisas do homem, nos homens, no sistema mundano, no poder, no status humano. E bendito e feliz é aquele que confia em Deus, que se comporta conforme o que Deus ordena. O segundo texto, queridos, o segundo texto é o livro de Salmos. O Salmo 1, né, na verdade, Salmo 1. O Salmo 1, ele vai nos trazer um direcionamento bem interessante, também levando em consideração esse tema, como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, o Salmo 1, ele também mostra falando sobre comportamento. O salmista, ele fala ali, se tratando de como o cristão ele deve se comportar, e ele também traz essa ilustração da árvore plantada junto a ribeiros de águas, que nós vamos ver daqui a pouquinho o significado de tudo isso de uma maneira bem clara, tá bom? Então, Salmo 1, verso 3 diz assim: E como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Queridos, esses dois textos, né, eles vão nos trazer aí uma alegoria, né, uma ilustração, uma alegoria muito expressiva da vida do crente. E para conhecermos as lições que essa figura, né, que esses dois textos, essas duas bases bíblicas nos traz, é necessário nós determos um pouco a nossa atenção nos seus significados, né, que são riquíssimos, tá? Porque ela traz uma figura muito rica em simbolismo para nós. É muito fácil, por exemplo, a gente chegar à conclusão de que Jeremias, tanto no livro de Jeremias como no livro de Salmos, fala de comportamento. Mas é muito mais profundo. Quando você começa a estudar, você começa a ver que é muito mais profundo do que apenas um comportamento adequado. A palavra comportamento adequado é o contexto, o resumão simples de tudo. Mas quando nós exploramos um pouco mais do potencial dessa palavra, nós temos que partir de um ponto e de um método de estruturação para facilitar a compreensão e maximizar o nosso aprendizado, para que nos faça refletir, meditar e chegar numa conclusão legal. Então nós nos deteremos em três principais lições. Três principais lições que podem ser extraídas dessa figura, né? Quando nós falamos aqui da árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu sei que vocês gostam quando a gente fala assim, 3 lições, 4 lições, 5 lições, né? Eu sei que vocês gostam e por isso que eu separo dessa forma, tá bom? Então nós vamos ter 3 principais lições extraídas desse tema importantíssimo para nós. Primeiro, queridos, nós vamos ver aqui os 3 e nós vamos detalhar os 3 para vocês. Primeiro, a estabilidade. Dentro desse contexto da árvore plantada junto a ribeiro de águas, nós vamos ver uma lição relacionada ao quê? A estabilidade, que ela é igual à maturidade daquela árvore. Segundo, a ramagem e a folhagem da árvore. E o terceiro, a frutificação daquela árvore. Quando nós falamos de estabilidade, aqui eu já vou partir para o primeiro ponto, para a primeira lição. Quando nós falamos de estabilidade, queridos, ou maturidade de uma árvore, nós estamos falando do sinônimo, de um sinônimo muito importante da palavra estabilidade. A palavra estabilidade, ela significa, ela traz ali como sinônimo firmeza, segurança, maturidade, solidez. Isso faz com que aquela árvore seja
estável, né? Ela tenha estabilidade. Agora, o que traz, o que garante a estabilidade de uma árvore? Quando eu falo de uma casa, o que garante a estabilidade de uma casa são as suas estruturas, os seus alicerces. Quando nós falamos de árvore, o que garante a estabilidade da árvore são as suas raízes. E para garantir a estabilidade da árvore, queridos, as raízes elas devem possuir algumas qualidades fundamentais. Não é simplesmente ter raiz. Assim como uma casa, não adianta só ter alicerce. Para cada tipo de casa, para cada tipo de solo, você vai ter um tipo certo de alicerce, com espessura, com tipo de massa, com tipo de cimento apropriado para aquela construção. Para uma árvore, ela ter essa garantia de estabilidade, ela precisa ser múltiplas raízes, multidimensional para diversos lados e deve ser profunda. Então vai guardando tudo isso, porque agora nós vamos ver o que simboliza isso na vida de um cristão. Então, no contexto bíblico, as raízes dessa árvore, queridos, elas simbolizam conhecimento espiritual ou conhecimento do cristão. Isso que vai simbolizar. Assim como uma árvore sem raízes não pode subsistir diante das tempestades, diante das intempéries da vida, o crente não pode permanecer de pé diante de Cristo sem possuir um sólido conhecimento da palavra de Deus. Olha só. Então, quando nós falamos de confiança em Deus, como lá no livro de Jeremias, e como nós falamos de comportamento no livro de Salmos, nós estamos falando de uma estrutura de cristão. Tá? E os fundamentos da árvore, queridos, são suas raízes. Os fundamentos do crente é o conhecimento da palavra. Quando nós vamos para a Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, Deus fala o quê? A importância do conhecimento. Olha só. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também o rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também os esquecerei dos seus filhos. Você viu só, queridos? A importância do conhecimento na vida do cristão? Não adianta simplesmente falar, eu sou crente, eu sou cristão. Se nós formos olhar a estatística do Brasil, bem mais de 50% do Brasil, 70%, 80% do Brasil, se diz cristão. Mas confiam somente em Deus? Seus comportamentos e seu conhecimento refletem Deus? É uma coisa que eu preciso pensar. Então, queridos, a Bíblia nos exorta sempre a prosseguirmos em conhecimento. No próprio livro de Oséias, no capítulo 6, verso 3, só o inicial lá, ele diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha só, Deus ele chama as pessoas que se dizem cristãs, para sempre estarem prosseguindo e evoluindo em conhecimento de Deus. E não somente se dizer ser cristã, ou simplesmente cumprir um ritual de batismo. Tá? O conhecimento do crente que ele deve ter a mesma qualidade do que a raiz das árvores. O cristão ele deve ter em grande proporção, ou seja, um conhecimento profundo, multidimensional e deve ser profundo. Conhecimento, grande conhecimento, amplo conhecimento e profundo conhecimento, com clareza, que não dê espaço para as heresias. Ok? Então, isso é o que significa, olha para você ter ideia, quanto que esse tema, como árvore plantada junto a ribeiros de águas, ele traz de profundidade de conhecimento para nós. Agora, dentro dessa estabilidade, né, das raízes que nós temos ali, que traz a estabilidade,
nós temos também os galhos e a folhagem da árvore. Os galhos e folhagem, queridos, ela representa muito para a árvore. Por quê? Porque demonstra a primeira instância dela que se trata de uma árvore saudável. E segundo, porque se trata de uma árvore com grande propensão a dar frutos. Uma árvore que possui muitos galhos, quando você olhar uma árvore com muitos galhos, isso mostra que ela tem muitas chances de ser uma árvore frutífera, diferente daquela que tem poucos galhos. Ok? Dos galhos procedem os rebentos, que produzem o quê? Flores, que por sua vez produzem os frutos. Uma árvore frondosa, que tem muitos galhos e folhagem, é admirada por todos. Você pode perceber nessa época do ano, tem algumas épocas do ano, primavera, onde começa a florir, onde começa a dar aquelas flores bonitas, onde começa a dar fruto, todo mundo gosta de pegar e tirar foto. Por quê? Porque ela é admirada por todos. As folhas, queridos, elas funcionam como se fosse um adorno para a árvore. Assim como para a mulher tem um brinco, usa um arquinho, usa um lenço, ou passa um batom, aquilo são adornos, né? Assim, a árvore também ela tem o seu adorno. Aquilo é um atrativo, né? Irresistível para os pássaros, para os animais se aconchegarem à sua sombra, protegerem. Os pássaros se escondem nela. Então, os galhos representam as diversas áreas da vida cristã. Sabia disso? Os galhos de uma árvore, a representação, a ilustração que nós estamos vendo aqui, os galhos dessa árvore, ela representa as várias áreas da vida cristã. Como, por exemplo, família, casamento, trabalho, ministério, recreação, finanças, amém? Empreendimentos, no contexto geral. E quando nós menosprezamos algumas dessas áreas, nos tornamos semelhante a uma árvore com poucos galhos. Aqui nós já temos algo importante, porque quando nós falamos de uma árvore, de um cristão, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, nós estamos falando de um cristão saudável, onde ele tem vários galhos, e esses galhos representam as suas diversidades da vida, né? A sua vida profissional, matrimonial, ministerial, familiar, casamento. E quando ele simplesmente ele ignora ou menospreza uma dessas áreas, ele se torna como uma árvore de poucos galhos. De uma árvore que tem poucos galhos, não se espera muitos frutos, queridos. Agora, os galhos funcionam como garantia ou prova de que virão muitos frutos. Uma árvore produtiva divide seu potencial de produtividade com sua extensão imediata, os galhos, que por sua vez se divide, né, com seus renovos. Há um percentual de produtividade correspondente a cada extensão. Então, quanto maior o número de extensão, maior será o seu resultado. Quanto mais galhos, quanto mais extenso, maior vai ser o seu resultado relacionado a frutos. Espiritualmente, queridos, espiritualmente falando, isso significa o que na vida do cristão? Que existe certo número estabelecido de áreas na vida do cristão. E estas são as áreas básicas da vida de todos nós. Se formos negligentes no cuidado delas, seremos como galhos secos presos à árvore, que além de diminuir seu percentual e potencial de produtividade, também diminui a sua beleza externa e a sua admiração. Agora, as folhas, né? Ela mostra a fonte de vitalidade daquela árvore. Sabia disso? As folhas da árvore mantêm-se vivas através da vida que emana dos galhos, tronco e raiz, ou seja, toda uma estrutura. As raízes extraem os nutrientes da terra e distribuem por toda a árvore. Portanto, a qualidade do terreno também vai influenciar muito a formação, a frutificação e vida útil daquela árvore. No texto, nos dois textos que nós lemos, e nós estamos aqui
meditando nesse devocional de hoje, o crente ele é comparado a uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Isso significa lugar, aonde o cristão ele deve estar. E clima totalmente favorável para o crescimento e frutificação. Mesmo quando vier muito sol, se está automaticamente seca, por ela estar no lugar correto, aquela árvore ela não vai ter problema, como a gente viu no livro de Jeremias. Ok? O ribeiro de águas, queridos, simboliza o quê? O que as águas simbolizam para nós? Simboliza o Espírito Santo, a fonte da nossa vitalidade. E também Cristo, a fonte de vida, a fonte viva, que jorra para a vida eterna, como diz lá no livro de João, capítulo 4, verso 14. Se permanecemos nele, temos a vida eterna. Agora, nesses dois contextos, nós também vamos falar sobre as folhas, a duração dessas folhas. As folhas de uma árvore não duram por toda a vida. Sua vida é efêmera e muito circunstancial. Os fatores climáticos influenciam diretamente nessa questão. Nós percebemos, quando está chegando a primavera, aquele monte de folha começa a cair. O processo de renovação de folhagem de uma árvore ela é contínua. A questão, a cada estação do ano, as árvores tomam novos aspectos e sua forma exterior. E isso vai desde um estado pleno de folhagem à ausência total da mesma. Na vida espiritual, no entanto, ela deve ser diferente, não deve ser igual. Por quê? As estações do ano, elas representam fases distintas da vida cristã. Todos nós vivemos fases constantes, ciclos que iniciam e se fecham, e se findam. Não podem influenciar no processo de folhagem do crente como árvore. Nem tampouco as circunstâncias diversas que tentam nos abater sem aviso prévio. As folhagens, queridos, elas simbolizam os adornos da vida cristã. Algumas características cristãs são vitais para identificar um cristão. Isso é, são fundamentais para identificar aquele cristão. E para em algumas situações, alguns exemplos que eu posso citar aqui, é, por exemplo, a virtude do amor e a virtude da fé. Isso caracteriza e evidencia um cristão. Isso mostra, isso serve como se fosse folhagens, mas na vida do cristão isso é um adorno. Tá? Essas virtudes, elas revelam o nosso caráter, nosso homem interior. Tá? As outras virtudes que um cristão ele tem, eles são ornamentais, ou seja, embora sejam de grande valor, seja de grande valor, mas elas não pretendem revelar o nosso interior, mas sim o nosso exterior. Isso revela para nós o nosso exterior, mostra o nosso comportamento como cristão. Tá bom? Agora, a frutificação da árvore. A expectativa de todo agricultor ao cultivar uma plantação são os frutos. Uma árvore não será louvada por produzir espessas folhagens ou ramos. Isso pode ser admirável, desde que conceba a ideia dentro de sua respectiva fase. Uma árvore frutífera só será louvada quando produzir frutos. O mesmo podemos dizer dos crentes. E todos nós, crentes cristãos, ter uma vida cristã repleta de adornos é louvável, mas insuficiente para substituir a prática da verdadeira piedade. A vida cristã não deve ser apenas aparente, mas vital em todos os seus aspectos. E próprio Jesus, queridos, no livro de João, capítulo 15, verso 16, o que ele diz para nós com relação a frutos? Vamos ver? João 15, 16 diz assim: Vocês não me escolheram,
mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês viram só? É isso que representa para nós. É isso que o que nós temos que fazer, dar frutos. Mas o que representa os frutos? O que representa os frutos para nós? Vamos ver? A Bíblia fala, querido, em diversas passagens bíblicas lá, sobre a necessidade dos crentes produzirem frutos. Os frutos são uma prova viva de que estamos em Cristo e Ele em nós. Como a promessa de Jesus lá no livro de João, capítulo 15, verso do 1 ao 4. Mas afinal, o que são esses frutos? Muitas linhagens, queridos, muitas pessoas que já pregaram, muitas linhagens teológicas, eles identificam esses frutos como, por exemplo, as práticas da vida cristã. Ok? Outros, né, por exemplo, afirmam que os frutos representam ganhar almas para o reino de Deus. Outros ainda afirmam que o fruto significa ser fiel na íntegra de dízimo e ofertas na casa de Deus. Julgando pelo contexto geral das Escrituras, queridos, podemos admitir todas essas alternativas como verdadeiras. Mas podemos ao mesmo tempo dizer que elas não definem perfeitamente o conceito bíblico de frutos. Quando nós falamos sobre os frutos, em primeira instância, nós vamos perceber que simboliza o caráter cristão, que são os frutos de nossa justiça. E em segunda instância, representa a totalidade da nossa nova natureza criada em Cristo, em suas principais características. Paulo, queridos, ele descreve o fruto no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 24, ele fala sobre o fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito, ele fala que o fruto do Espírito, que é essa obra do Espírito Santo dentro de um cristão, ela é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade, a mansidão e também o domínio próprio. Agora, perceba que quando a gente fala de frutos relacionados a uma árvore, na vida do cristão, embora a gente muitas vezes utilize a palavra frutos para se dizer a quantidade de discípulos, né, de características de um cristão, mas existe uma qualidade de caráter do cristão que o Espírito Santo gera em nós, que é chamada de fruto, no singular, porque representa a obra do Espírito Santo em nós, que é essa de Gálatas 5, 22 e 23, que nós acabamos de ver aqui. Tá bom? O fruto do Espírito, queridos, como eu disse, é uma obra operada pelo Espírito Santo no interior do crente. E não se trata de algo instantâneo, que acontece assim num passar de mágica, né? É uma obra realizada em parceria entre o crente e o Espírito Santo. É algo que deve ser cultivada constantemente. O fruto do Espírito compõe nosso homem interior. Se evidenciamos o fruto do Espírito em nossas vidas, é sinal de que realmente nascemos de novo. É sinal de que refletimos a nova criação de Deus. O fruto, querido, do Espírito é a natureza de Cristo formada em nós. Vou repetir para você entender. O fruto do Espírito, que é essa obra do Espírito Santo em nós, ela é a natureza de Cristo formada em nós. E quando praticamos e evidenciamos esse fruto, refletimos a glória de Deus, como nós podemos ver em 2 Coríntios 3,18, que diz assim: assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Mas também refletimos, além da glória de Deus, nós exalamos
o bom perfume de Cristo. Pastor, quando eu pratico esse fruto na minha vida, além de refletir a glória de Cristo, eu exalo o bom perfume de Cristo? Sim. Olha só o que diz 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Olha só como é importante, queridos, nós sermos como árvores plantadas junto a ribeiro de águas. É muito importante para nós. Agora, para finalizar, e o destino das árvores infrutíferas? O que acontece com as árvores infrutíferas? O que será que acontece com elas? Como nós vimos, querido, Jesus na Bíblia, ele nos adverte para que os seus seguidores, aqueles que o amam, né, eles possam produzir muitos frutos. Deem frutos. Nós vimos isso agora de pouco. Mas Jesus nos adverte também que existe a possibilidade de alguns desses supostos seguidores não dar frutos. E o que acontece com eles? De eles serem cortados e jogados fora. Livro de João, capítulo 15, verso 6. Ele diz exatamente isso. Deixa eu colocar na tela para vocês aqui. Ó. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, o que acontece com as árvores infrutíferas? Elas são simplesmente jogadas fora. Paulo, escrevendo aos Romanos também, queridos, afirma que Israel, o povo de Israel, né? Afirma que Israel, os ramos naturais da videira foram cortados. Olha só, Israel, que eram os ramos naturais da videira, foram cortados. Porque não produziam frutos. E os gentios foram enxertados contra a natureza da oliveira, que é Cristo. Mas também tem a advertência que se não der fruto, também serão cortados. Isso está registrado lá no livro de Romanos, capítulo 11, verso 17 a 21. E para finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Olha só que interessante isso, queridos. O povo de Israel era o ramo natural. Deus foi lá, cortou, pegou os gentios e enxertou. Enxertou na oliveira. E você cresceu. Ali você está pela fé. Você está pela fé, pela graça de Deus. Por isso que a gente vem falando assim, que nós devemos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Por quê? Porque quando nós nos comportarmos dessa forma, nós vamos confiar em Deus, nós vamos nos comportar como Deus, nós vamos ter vida como Deus, nós vamos ser prósperos como Deus quer que nós sejamos. E todas as promessas de Deus, registrada na Bíblia, ela vai se concretizar na sua vida. Então, vou repetir mais uma vez para você aqui. Seja como árvore plantada junto a ribeiro de águas. E esse devocional tenha mostrado claramente para você qual é o comportamento, o significado disso para as nossas vidas. Nós sermos como árvores plantadas junto a ribeiros, imersos, com as raízes profundas em conhecimento, em
vida com o Espírito Santo, em frutificação, em caráter e refletir a glória e exalar o perfume do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero agradecer a você por poder estar aqui com a gente e convidar você para que você possa estar com a gente, queridos, essa semana na conferência Vida Nova, que acontecerá dia 13 e 14 de junho, onde você é convidado a estar com a gente. Basta você fazer sua inscrição pelo WhatsApp, operadora 41 98717 9535. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Que através dessa meditação da palavra, desse devocional de hoje, Pai, que nós meditamos tão profundamente sobre a árvore plantada junto ao ribeiro, venha nos ensinar a nossa forma de ser cristão, nosso comportamento, nosso caráter, o fruto que nós devemos refletir. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a estar estáveis, nos ajuda a dar frutos, nos ajuda a refletir, Pai, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.